Muito obrigada. Volte sempre, viu, querido? Finge que a casa é sua. E a casa é dele. A gente está esperando agora a entrada do Dr. Glauber Bess, advogado, vai compor a mesa aqui com a gente. Temos 2 casos para trazer hoje aqui para o pessoal. Casos, claro, chocantes. A gente tem o caso da médica, né, da Miss morta por um humorista. E também... Dr. Glauber aqui, ó. Dr. Glauber, senta aqui ao meu lado, fica à vontade. Grande criminalista, feríssima. Muito bem-vindo. Agradeço a todos aqui. Muito boa noite. Tudo Boa bem? noite, doutor. Tudo bom? Tudo bem? Estava apresentando nossos casos de hoje, né? Abrimos aqui com essa questão do Leniel Borel, você que chegou agora, Paulo Matias estava falando sobre isso. Agora vamos trazer os nossos casos mesmo. Então temos o caso da Miss morta por um humorista, o caso da médica, empresário e executor de um assassinato em Mato Grosso. Gente, essa história é uma confusão, vocês acompanharam aí na mídia? Vamos tentar entender melhor. E também a polêmica de uma figura que é muito famosa na internet, Vicky Vanilla. Pode ser que você aqui no chat ou no Investigação Criminal já saiba de quem a gente está falando. Então aproveitem o chat para tirar as dúvidas de vocês, enviar perguntas. É o momento da gente entender cada um desses casos. Vamos então para o nosso primeiro caso de hoje. O caso da Miss Raíssa Suelen, assassinada pelo humorista Marcelo Alves. Esse caso chocou o país pelos detalhes macabros e pela falsidade com que o criminoso tentou enganar a família e as autoridades. A Raíssa tinha 26 anos, ela foi morta no dia 2 de junho de 2025, depois de aceitar um convite falso de trabalho feito por Marcelo Alves, humorista e antigo conhecido da família. Ao encontrá-la, ele confessou que inventou a vaga apenas para revelar que nutria sentimentos por ela. Diante da recusa de Raíssa, o Marcelo a matou por asfixia, usando as mãos e uma sacola plástica. O corpo foi escondido em uma lona e enterrado em uma mata na região de Araucária, ali no Paraná. Bom, tem esse detalhe que mesmo após cometer o crime, o Marcelo tentou enganar a família da vítima, né? Ele manteve contato com os parentes, disse até que ia ajudar nas buscas. Chegou a oferecer sua casa para hospedar a família da Raíssa durante as investigações. E recentemente a polícia descobriu áudios em que ele fingia preocupação, pedindo para ela aparecer. Tudo isso foi usado para tentar criar aí um falso álibi, doutor. Que caso isso traz esse elemento de premeditação? Todos esses elementos aí, marcar esse encontro, depois mandar essa mensagem para fabricar um álibi, continuar conversando com a família. Bom, vamos lá. Nesse caso em si, tudo indica que... Obrigado. Tudo indica e fica muito bem desenhado a frieza desse autor do crime. Ele participa do velório, ele acolhe a família e o fato de ele ter convidado a vítima, criado essa história do trabalho em Sorocaba, né, toda essa questão, ultrapassa, assim, o limite do que a gente consegue imaginar. Então, é bem complicado. Tive olhando os autos, assim, rapidamente, e o Ministério Público oferece a denúncia contra ele por feminicídio, com, acho que 2 ou 3 qualificadoras, e por fraude processual e por ocultação de cadáver. A forma como ele cometeu esse crime e a frieza, isso vai ser sopesado na pena, no caso, se ele for condenado, assim, de maneira assim, bem e muito considerável. E aí, você tem uma coisa que é interessante nesse caso, né? Porque, enfim, na grande maioria, né, de alguns determinados crimes, porque eles pensam em tudo, né? Como é que eles vão cometer o crime? Mas eles nunca pensam no pós-crime. E o pós-crime é sempre a marca registrada da lambança total. Porque é assim, como se fosse fácil cometer um crime, né? Mas e daí, o que eu faço? Porque eu tenho um corpo, né? Como é que eu me livro? Como é que eu vou arrumar um álibi? Então, eu chego perto da família, eu vou tentar mentir. A gente já viu isso em vários outros casos.
não é? Que assim, eles vão criando aquela expectativa toda. Então, se eu me aproximar, talvez ninguém perceba que sou eu o autor daquele determinado crime. E o pior, ele vai colocar o filho na linha do crime também, né? Muitas pessoas no chat lembrando também desse detalhe. Ou seja, que pessoa é essa, né? Que vai trazer o seu filho, né? Vai colocar, porque, de novo, ele também vai entrar na linha do crime. E até perguntando aqui para a Alessandra, que é a rainha da perícia, né? É maravilhoso, né? Porque eles não entendem que eles vão deixando vestígios, né, além em todos os lugares. E o pós-crime é maravilhoso para um perito, não é? Sim, porque assim, na verdade, ele acha que ele vai enganar todo mundo. E isso faz parte do perfil de personalidade. Chama muito a atenção a frieza que o doutor comentou. Mas a gente vê também uma eloquência superficial, porque ele inventou toda uma história, ele enredou a vítima naquela teia. A gente vê a falta de empatia total, tanto pela vítima que ele dizia amar, quanto pela família. Afinal de contas, eles se conheciam há 10 anos. Ele não nutriu nenhum tipo de afeto por nenhuma daquelas pessoas. Você imagina uma família desesperada procurando a filha na sua casa, porque um desaparecido, eu acho que é pior do que quando você sabe que a pessoa faleceu. Porque todas as hipóteses podem ser Sim, contempladas, né, na todas as fantasia. hipóteses. Você não sabe se a pessoa está... A dúvida pesa Sim. demais. Tá doente, você não sabe se ela está sequestrada, você não sabe se ela está sendo estuprada ou torturada. Então, essa angústia é muito grande. E em nenhum momento ele se abalou com isso. Agora, Lê, o fato do filho, né? Então, no momento em que existe o corpo, o filho o ajuda aí a ocultar esse Manipulador. cadáver, né? Como que você ainda envolve o seu pelo filho filho nessa ele tem história? empatia. Percebe? A única coisa no pós-crime que ele queria era não ser responsabilizado por essa atrocidade. Era a única coisa. Então, ele vai pedir ajuda o quê? Até para o mais próximo que está ali dele, que é o filho dele. Sem se importar. E acaba- ele usa da mesma coisa, né? Ele inventa uma história, chama o filho para almoçar. Falou, é o seguinte, não é almoço não, eu acabei de matar a menina e eu preciso me livrar desse corpo. Olha que Imagina como situação. tá a cabeça desse filho. Não é a primeira vez que ele deve usar esse tipo de ardil. Não, de não é. manipulação do próprio filho mesmo. Porque se o Sim. filho se viu obrigada a participar disso, vai saber qual que era essa teia que ele enredava. Porque, né, é uma coisa... Não é simples esse pedido, Não. gente. Dá pra Não. analisar o modus operandi dele. Ele cria uma situação, ele inventa para a vítima que Sim. tem um trabalho em Sorocaba e acaba fazendo o que fez. Cria um almoço e chama o filho para ocultar o cadáver. Ele cria situações, não é isso? Ele cria. E perceba que ele foi na necessidade dela. Então, ele sabe ler as pessoas. O que ela queria? Ela queria melhora de vida. Era uma jovem, linda, de 23 anos, Sim. que queria uma vida melhor, para ter uma vida melhor para si, para dar uma vida melhor para a família. Imagina o nível de frustração dessa menina. Quando aquela criatura, o indiciado, né, chega para ela e fala, é o seguinte, tudo aquilo que eu te prometi não existe. A surpresa sou eu. É claro que ela ia dizer não. Mas na fantasia dele, ele achou que ele teria um final de novela, um Felizes para Sempre. E quando ela diz não, Nossa, ele é não assim, suporta ele a achou frustração. mais ou menos, eu penso, né? Porque se ele já teve que inventar tudo isso... É porque não estava tão já próximo. Muito provavelmente E ele não- já já tinha sabia tomado um que pouco. estava bem difícil, né? E aí a gente pode trazer um dado da delegada, né, que é a Aline Manzato, que ela coloca aqui a motivação, né? E é complicado para as pessoas entenderem que a motivação seja só por ela ser mulher. Mas isso é mais comum do que a gente imagina. É como se você fosse descartável. Entende? Objetificação Sim. total da vítima. Então, se você não é minha da forma que eu quero, do jeito que eu quero, então você é descartável. Né? Então, é algo complicadíssimo que a gente precisa falar muito, explicar. Não é à toa, né? O Dr. Glauber pode explicar, que essa lei do feminicídio, ela precisou ser criada, porque o número de crimes dolosos contra mulheres, pelo simples fato delas serem mulheres, cresce cada dia mais, não é verdade? Não, com certeza. Crescemos aqui. Eu tenho certeza que todos aqui já ouviram.
em briga de marido e mulher não se mete a colher. Sim. Quantas vezes aí não ouvimos isso? Não se mete. E a Eles mulher se tá ali resolvem. sofrendo, eles se resolvem. Eu não vou me meter nisso. E a coisa não é por aí. É bem mais... O buraco é mais embaixo. Veio em boa hora essa lei, essa mudança com relação aos crimes de ameaça, que agora são ações públicas incondicionadas, não depende mais de representação. O crime o feminicídio, ele tem a pena base agora de 20 anos, 20 para 40 anos, passa a ser apenas a pena mais alta do Código Penal. Isso veio muito em boa hora. Não temos ainda precisamente o que isso trouxe de benefício, mas acho que é um bom caminho já para que as coisas comecem a Gostei melhorar. muito do que você explicou, Carla, porque sempre que eu vejo alguém, não entendo o que é feminicídio, mas matou e ela é mulher, o que tem a ver? Se fosse homem, é uma vida. Mas você trouxe um ponto muito interessante, que é quando o autor, o criminoso, dispõe dessa mulher como um objeto, como um descartável. Então, não é porque ela é mulher, exatamente, mas é por essa predisposição desse criminoso de não considerar a humanidade. Tipo, na verdade, não é porque ela é mulher, é porque o pensamento dele a despreza como indivíduo humano e feminino. E a questão, quando a gente para olhar, né, os homicídios, né, quando a gente está falando ali, o homicídio contra um homem, ele tem diferentes características. A gente olha isso, né? Então, enfim, pode ter uma briga, pode ter uma disputa, pode ter, inclusive, eu tenho raiva porque talvez ele seja melhor do que eu, ou, sei lá, aquela briga de macho alfa, né, que a gente vê muito, mas não porque acha que o outro é descartável. É isso que as pessoas precisam entender. Achei muito interessante. Um homem não acha que o outro homem é descartável, mas ele consegue dentro, quando a gente para estudar bastante, né, a questão da psicologia forense, ele acha que a mulher é descartável. Então, é o seguinte, eu posso me dispor de você. E o que é interessante quando a gente para analisar, e a gente já estudou vários desses crimes de feminicídio, é que a coisa do descarte, você descarta um celular, você descarta um objeto que você não quer mais. Mas você não descarta um corpo. Porque, assim, na cabeça, assim, eu estou descartando como se estivesse descartando um objeto. Só que o pós-crime de um feminicídio é sempre desastroso. Ele deixa marcas ali, periciais, que é diferente de um serial killer, entendeu? Que, assim, ele tem uma outra cabeça, já é um criminoso em evolução. Aí tem a questão do controle e poder também, que são outras características. Mas é uma questão muito cultural ainda da nossa sociedade, que vê a mulher como algo descartável. E por isso que, infelizmente, gente, a gente tem um número muito alto, e aí até tem umas discussões que são completamente sem sentido, né? Outro dia tinha um debate, eu ficava olhando, né? E até eu acho que foi o Santoro, viu, Glauber, que virou e falou assim, né? As pessoas, não, mas e a mulher que mata o homem? Aí o Santoro virou e falou, mas a gente já tem, é o homicídio, né? A gente já tem lei para isso, é um homicídio. Só que se você for colocar na ponta do lápis ali, a quantidade de mulheres que matam homens é muito inferior do que a quantidade de homens que se dispõem de mulheres. E é sempre pelo motivo mais idiota. Não que os outros motivos sejam justificáveis. Né? Mas é assim, não, porque ela não quer ficar comigo, então logo eu vou matá-la, entendeu? Nos outros, aí você tem às vezes uma disputa, né? Eu quero tirar algo de você, então é um benefício que eu quero ter teu. Não sei o que a Alessandra pensa sobre isso, mas era legal ouvir a Alessandra também, porque a Alessandra será a nossa futura psicóloga forense. Falta novembro, né, Ale? Se Deus quiser. E ele quer. Quer, opa. Amém, amém. É que quando a gente estuda violência, né, o pessoal fala, né, cadê a lei do homem? Então, chama Código de Processo Penal e Código Penal. Foi feito para homens e por homens. Uhum. Não é? Isso foi feito na década de 40, gente. 1941, né? Uhum. A gente não podia nem votar. Né? Então, já existe essa lei. Quando vem essas outras leis, acho que o doutor pode até falar melhor do que eu sobre isso, é para dar conta daquilo que a gente não tem.
É para dar conta dessas lacunas, dessa evolução da sociedade que a lei da década de 40 não deu conta. E quando a gente estuda a violência, a gente pode fazer recortes, né? Estudar tudo ao mesmo tempo é impossível. Então, a gente recorta. A gente pode fazer uma grande divisão. A violência no âmbito público e a violência no âmbito privado. No âmbito público, sim, os homens são os que mais matam e os que mais morrem. No âmbito doméstico ou no âmbito privado, os homens ainda são os que mais matam, mas as mulheres são as que mais morrem. E é aí que vem essa lei olhar para esse recorte, né, que de uma época em que em briga de marido e mulher não se metia a colher, hoje a gente mete a colher, o garfo, a faca, a polícia, a lei, né? O faqueiro inteiro. O faqueiro inteiro. E mesmo assim, ainda com muitos tabus, com muita dificuldade, Muitos num tabus. lugar muito íntimo, né? Dentro de Muita casa. culpabilização da vítima. É muito difícil, revitimização. É muito difícil o Estado chegar dentro do lar. Doutora, quantas vezes nós não ouvimos as mulheres assim, pô, mas a culpa era minha, Sempre. né? Ou então aquele homem que agride, fala assim, você viu o que eu fiz você fazer? É. Sabe? Esse tipo de E comentário. muitas vezes na DDM, e eu posso falar porque eu tô lá, né? Sim. Tô no último ano de faculdade, tô estagiando na DDM, vem essa fala. Ai, mas eu sabia que ele era ciumento. Mas eu sabia que ele não gostava que eu conversasse com a minha irmã, e eu conversei, e ele viu, e por isso ele me bateu. Então, é um jogo psicológico na relação abusiva que a vítima acaba se culpabilizando. Ela repete esse discurso. É muito difícil, nós já falamos mais de uma vez, que uma das coisas mais difíceis na violência doméstica é ela se perceber vítima enquanto não alcançou um patamar inegável de violência. Que ela sofreu abuso sexual, abuso físico, que ela foi parar no hospital de tanto apanhar. Normalmente, as mulheres só se percebem vítimas quando já chegou nesse extremo. E vale lembrar aqui, né, que uma questão que a delegada também traz é que possivelmente essa vítima foi dopada também, né? Então, antes de ser morta. Então, assim, tem tanta crueldade, tem tanta perversidade e eu olho para tudo isso que a gente faz hoje com olhos muito positivos, no sentido que são olhos da gente levar informação. Né? Muito mais do que levar medo ou sensacionalismo ou terror, mas é levar informação. Porque muitas vítimas, né, às vezes assistindo, né, aos programas, elas começam a se entender nessas situações. Né? Então, e elas começam a prestar atenção, o que eu preciso fazer para não ser a vítima perfeita. Não é isso, doutor Glauber? Não, com certeza. Com certeza. O que eu, assim, também analiso e trago aqui, até para a gente tentar contextualizar, é que esse caso, o que chama muita atenção e o que é motivo assim, de muito destaque é a forma como o crime foi cometido. A frieza desse sujeito, o tempo que ele ficou, né, escondendo da família, 5 dias ali. Né, torturando a família, né? Isso é, assim, é digno de nota. Mas quando ele vai se entregar, parece que ele chora, né? Ele derrama um choro ali perante a autoridade policial e tal. Eu não sei se isso é arrependimento ou se foi uma explosão de dor ali dele, de que algo, fiz errado. Eu acho difícil isso ter acontecido. Mas, de qualquer maneira, se realmente foi ele que cometeu o crime, virá uma pena que vai ser... É que ele confessou, né? Ele é réu confesso. E se o Christian estivesse aqui, doutor Glauber, ele diria o seguinte, o choro é porque ele foi pego. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? Sim. Então, assim, porque se ele não tivesse sido pego, se ele tivesse... Porque as pessoas acham que vão cometer o crime perfeito, né? Há indícios de que ele queria fugir, né? Sim. Então, é isso. Que se ele não fosse pego, né, eu cometi o crime perfeito. Não existe, gente, crime perfeito, existe crime mal investigado e a gente sabe disso, né? Tem crimes que são mais complexos, demandam uma investigação maior e a gente sempre espera que a investigação seja bem feita, independente do tempo que ela leve, para que a gente não tenha problemas lá na frente depois. Sim. De, né, ter uma pessoa inocente sendo presa, enfim, deixando um culpado fugir. Mas, nitidamente aqui, eu vejo esse choro seguinte. E aí, né? Eu fui pego.
Porque o desejo dele, olha só, arrependimento, se é que existe isso ali, você se arrepende na hora do que você faz. Teve vários momentos para ele se Glauber já- arrepender já- ali, ó, né? Ele teve Glauber, dias para é. se arrepender. O Glauber já viu isso, né? Quantas vezes até a pessoa comete esse crime bárbaro e aí acaba até se entregando. A gente já fez casos sobre isso. Não, com Fui certeza. eu que fiz. Sim. A pessoa se entrega. Então, assim, aquilo você vê um arrependimento. Agora, é lógico, ele vai ter que responder pelo crime que ele cometeu. Mas não depois de 5 dias você está arrependido porque a polícia chegou em você, né? Ele tentou costurar todo o tempo, né? Tentou costurar a inocência o tempo todo. E veja, quando ele confessa e fala que só teria feito isso porque ele foi chamado de gordo, né? Gordo, feio. Feio, tudo isso. Chato e bobo. Se Nem isso, mentiu, né? É, Ela nem gente. mentiu. tentando trabalhar Nem existe, uma né? injusta provocação da vítima. Olha só, é. culpabilizando a vítima de novo, Algo né? que a gente vê acontecer frequentemente Olha, também, né? Eu não vou dar palpites a respeito da defesa dele, pelo menos nesse momento aí, dentro do inquérito policial. Mas na melhor das hipóteses, o silêncio eu acho que ali seria bem desenhado e deixaria a confissão pro momento adequado, porque a confissão seria levada em consideração para uma atenuação da pena. Mas nesse caso vai derrubar no máximo aí uma agravante que não vai refrescar muita coisa para ele assim.